Cara, imagina você no seu primeiro campeonato brasileiro de xadrez absoluto. Isso ocorreu em 2021 e foi um período pós-pandemia, onde a CBX abriu o Campeonato Brasileiro e ocorreu em Cuiabá essa primeira edição do torneio aberto em parceria com a Contaldi, né? E foram o quê? Mais de 200, mais de quase 200, não sei, não vou lembrar agora de cabeça quantos competidores foram, para poder jogar essa final do Campeonato Brasileiro. E você tá lá, você vai lá, vai jogar e tudo mais, beleza. Na sua primeira partida você vence e na segunda partida você é emparcerado com o Mestre Feed de 2.400 pontos mais de rating, cara. E aí você vai jogar contra ele e você não só joga de forma contundente, como você ganha e mete três brilhantes em cima dele. Três brilhantes com direito a sacrifício, para simplesmente consumar de vez essa partida fantástica. Foi o que aconteceu e é o que vou trazer aqui para vocês agora. Meus amigos, ali vocês já estão vendo de quem eu estou falando embaixo, que cometeu essa proeza em cima do mestre feed Armen Prodian, né? Tá aí a pontuação dele, ele é 2.410 nas clássicas, 2.331 nas rápidas e 2.366 no Blitz, né? E ele participou do Campeonato Brasileiro de xadrez que teve em Cuiabá no ano de 2021 e na segunda rodada ele pegou o atual agora, né? Porque ele acabou de se tornar mestre nacional, Eduardo Sete, cara. E o Eduardo não fez cerimônia. Ele foi para cima e arrebentou o cara. Esse eu posso falar com, com clareza, com precisão, não sei, né? Não sei, sem ser medo de ser arrogante, que foi realmente foi atropelado o Armen Prodian. Ele não estava esperando, porque assim o set foi para cima, meu amigo. Vocês vão ver o brilhantismo dessa partida. Cara, é fantástico, 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 tá? Essa vai ser uma série, na verdade, eu ia trazer partidas dos nossos mato-grossenses aqui, conterrâneos, né? Para poder valorizar o xadrez aqui do estado também, mas conversando com um amigo meu aqui, o Clayton Eric, ele aconselhou a fazer uma série. Então, essa é uma série entre os jogadores de xadrez do Mato Grosso que desafiaram e bateram de frente contra grandes nomes do xadrez nacional e internacional, né? Seja mestre nacional, mestre FIDE, mestre internacional, grande mestre, tanto faz, tanto faz. A gente vai trazer aqui as partidas desses mato-grossenses aí que não deitaram para gringa lá de fora, né? Então vamos lá, vamos trazer essa partida aqui para vocês entre o mestre FIDE Armen Prodian contra o mestre nacional Eduardo Sete. Ele não era mestre nacional, ele estava formando rating lá, devia ter 1.800 redondo, um pouco mais, um pouco menos de 1.800, não sei, mas era um jogador. É um jogador realmente muito promissor, muito forte, muito talentoso aí, beleza? Então vamos lá. O set estava de brancas e começou aqui com, segundo Rafael Chess, o preferido do Bob Fischer, E4, né? E aí o Prodian respondeu com E5 e o set vai com uma abertura um pouquinho diferente, não diferente, mas menos usual, né? Ele vai com a abertura do bispo, com bispo em C4. O Prodian responde com cavalo em F6 e depois de cavalo C3, cavalo C6, nós temos aqui, depois de D3, só consumando, nós temos aqui a variante Berlim da abertura do bispo, né? Então, as negras respondem com cavalo em A5, tocando no bispo aqui, né? E aí, o que, que você vai fazer? Então, vamos recuar o bispo? Vamos trazer o bispo para B3, para poder retomar de torre e abrir a coluna? Nada disso, nada disso. O Eduardo responde, então, com cavalo em F3, permitindo a captura aqui, né? Porque depois que captura aqui, ele tem uma ideia de realocar esse peão que vai ficar em C4. Ele vai tentar trazer aqui para
para D5, e vai ser uma ideia possível, porque depois que o Prodian toma, ele retoma, e aí o Prodian responde com bispo B4, e depois de bispo D2, saindo da cravada aqui, o Prodian faz o roque, e aí sim vem cavalo D5, né? E agora ele tem a possibilidade, porque tocou no bispo, tanto aqui quanto aqui, né? Tem a possibilidade de tomar aqui direto, mas o Prodian resolveu retomar o cavalo, e depois que toma aqui, e aí ele recua o bispo, né? Até então tá tudo equilibrado, tá tudo tranquilo, sem problemas nenhum. E, e o 7 resolve atacar direto, cara. Meu pai celestial. O cara fez o rock, o Mestre Feed. Lembrando, Mestre Feed 2400, né? Porque até então, a gente, para esses caras, tinha capivara. Então, já meteu um H4 aqui na cara do Mestre Feed. Meu amigo, você tem que ter muita coragem mesmo, tem que ter muito peito. E aí ele meteu o H4 aqui, o Armin Prodian respondeu com C6 aqui, né? O Eduardo respondeu aqui com bispo em G5, né? Tocando na dama e convidando o peãozinho para poder avançar e quebrar essa estrutura aqui do rock das pretas. O computador não gosta muito desse lance de bispo G5, ele acredita que seja uma variante perdida, né? Mas depois de bispo G5, por exemplo, né? Viria dama C7. E é questão de computador, né? É questão de computador. Não vou saber dizer por que seria o bispo G5 seria perdido, mas não vejo problema nenhum aqui, bispo G5. O Prodian respondeu com F6, quebrou a estrutura aqui do rock, né? E depois que o bispo volta para E3, F5 aqui, tentando romper tudo e botar a torre para poder jogar. O Eduardo responde com peão toma, seguido de dama cheque aqui. Esse dama em A5 cheque é o melhor lance da posição, porque tinha possibilidade, depois que captura, né, eu podia tomar simplesmente com a torre, ou dar o cheque aqui para poder tentar retomar o peão por aqui ou por aqui. Não por aqui, né? Não por aqui, porque você cria umas debilidades muito grandes, seu jogo fica muito restringido, mas o Armin Prodian acabou se perdendo nas variantes. Acertou o melhor lance da posição. Depois que Eduardo Sete respondeu com C3 defendendo o cheque, ele comete aqui o erro tomando de peão. Eu não podia tomar de peão porque eu fico com o jogo totalmente amarrado, as peças estão tudo fora do jogo, a dama não participa, ela tem que voltar para tentar socorrer toda essa posição aqui, então fica uma situação muito complicada aqui, né? Depois de C por D5, as brancas jogam com cavalo em G5, um ótimo lance aqui do Eduardo, já aproveitando para poder atacar as peças. Para poder atacar o rock do adversário aqui, né? E botar todo mundo para brincar. Tem a possibilidade de passar a dama e tudo mais. Se joga um H aqui, não tenho nenhum dever, nenhuma obrigação de tirar esse cavalo daqui. Se quiser tomar, toma. Eu tomo de torre, tá abrindo a coluna, a dama tá passando. Eu posso avançar o peão aqui com posições de mate. Fica uma coisa realmente muito complicada aqui mesmo, né? Por exemplo, nessa posição aqui, as brancas elas têm a possibilidade de ganho material aqui, né, cara? Mas é aquela variante que essa só máquina mesmo para poder ver. Por exemplo, depois de cavalo G5, né, as pretas poderiam jogar com H6, dama em G5, dama em H5, torre F6, seguido de F4, dama B5, dama E8 cheque, tem que voltar a torre para F8, dama G6, toma, toma e tá caindo o bispo aqui, né? No final da linha cai o bispo aqui. E ao mesmo tempo em que eu ainda consigo manter uns ataques aqui e tudo mais, né? Eu posso simplesmente tomar ou continuar com a variante mentirosa aqui de dama D3 e depois de dama cheque, rei sai. Posso simplesmente voltar o bispo ou tirar o rei aqui. Vamos imaginar que eu volto o bispo, dama cheque, rei sai. Rei vai para E8, dama G6 cheque, aí sim eu tomo o bispo no final da linha, né? Fica uma posição muito forte para as brancas aqui, mas é aquela coisa, só a máquina vai ver isso aqui, né? Só a máquina e um Super GM naturalmente vai acabar vendo isso, né? Então, vamos voltar aqui. Depois de cavalo G5, H6 expulsando o cavalo. Aqui nós temos o nosso
primeiro lance brilhante aqui. Se bem que eu acabei meio que soprando qual seria, né? Eu imagino que você já deva ter encontrado que seria o dama H5 aqui, né? Dama H5 entregando o cavalo, sacrificando o cavalo em cima do mestre Fide, sim, porque se toma esse cavalo, você fica com uma posição muito perdida aqui, né? E depois de torre F6, dama E8. Dama E8 é um lance criticado aqui pela máquina, né? Ele prefere jogar com. Vamos voltar aqui. Ao invés de Dama E8, jogar primeiro um F4 antes de Dama E8, porque depois de Dama em B5, aí sim, Dama E8, cheque, Torre F8, seguido de Dama em G6, peão toma. Abriu a coluna aqui. Agora tá vindo todo tipo de ataque para cima do rei das pretas e tudo mais, né? Dama D3, seguido de Dama em H7, cheque, rei F7. Rei vai para F2 defendendo o bispo e agora as pretas tá numa sinuca de bico aqui, né? Porque se erra, por exemplo, toma aqui, dama cheque e agora se comete qualquer deslize que seja, tá perdido, né? Se, por exemplo, o lance correto seria rei G8, mas depois de rei G8 vem torre em H7 ameaçando o mate aqui, né? Muito complicado. Ah, mas qual seria então o segundo possível lance? Seria isso aqui, mas isso aqui perde imediatamente por conta de F6 cheque, né? Porque agora tá caindo a dama aqui devido ao ataque descoberto da dama. Então, é uma posição muito difícil para as pretas para poder jogar. Dama H5 exclama duas, cara, brilhante, brilhante, brilhante. E, cara, o Eduardo tava no auge aqui, só se for, tava inspirado ao extremo. E então veio torre F6, seguido de dama E8, ele não jogou o F4 aqui, jogou dama E8. Bispo F8 defendeu aqui e agora vem o segundo lance brilhante aqui da partida, cara. O segundo lance brilhante do Eduardo aqui. É um lance. As máquinas dão como lance brilhante, mas sim, acaba sendo um lance brilhante, não vamos desmerecer esse lance dele, naturalmente, pelo amor de Deus, mas é um lance que acaba sendo ao mesmo tempo natural e ao mesmo tempo contra-intuitivo, acaba sendo um paradoxo, né? Você quer manter o ataque, ou seja, a dama quer se manter atacando, mas você precisa ganhar uns peõezinhos aí para não deixar ele ter contra-jogo. E foi o que aconteceu aqui, dama por E5, né? Para não tentar manter fazer com que ele tenha alguns tipos de contrajogo. Então, dama toma peão acaba sendo que meio necessário, porque aí mantém o jogo das pretas totalmente amarrado, né? Depois de C6 aqui, depois de C6, depois de D6, dama volta para D8 e tá tudo amarrado ainda. As pretas estão começando a ficar sem lance, cara. E aí no desespero, o Armen Prodian, mestre Fide, comete um erro aqui, um erro grave, né? Não acaba sendo um agafe, mas um erro gravíssimo, porque ele toma o cavalo. Depois que ele toma o cavalo, ele convida a torre para poder participar da brincadeira e apoiar o ataque aqui das brancas. Peão toma, e depois de torre toma peão aqui. O Eduardo Sete expulsa a torre porque ele não quer essa torre participando, então ele mete aqui um G4 providencial, torre F3 aqui e tá completamente ganho para as brancas com direito a mate em 7. Então, se você quiser dar um pausa no vídeo aí para poder tentar descobrir qual é o terceiro lance brilhante aqui dessa partida, fica à vontade, cara, porque o Eduardo encontrou assim com uma certa velocidade, porque lembra que eu comentei no último vídeo, quando eu trouxe a partida do Clécio contra o Iago Santiago, que a gente se encontrava pela manhã para poder treinar para os torneios e tudo mais, né? Principalmente para o Aberto do Brasil com Taldi. E uma das coisas que a gente conversava entre nós é que o Eduardo ele tem um cálculo muito afiado e muito rápido, cara. Ele consegue encontrar linhas táticas assim com uma velocidade que é meio fora do comum. E então ele bate o olho na posição e quase que consegue encontrar táticos assim de um jeito quase que na velocidade da luz. Então eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que acaba com a partida de uma vez por toda, que é
torre em H8, cheque, né? Aqui continua com a sequência de mate, agora tem o mate em 6, né? Rei toma, e antes de você sair, tentando, sei lá, né? Se bem que aqui eu tô pensando em tomar o bispo, mas não pode, né? Eu, capivara aqui, capivarando. O lance correto seria dama em H5, cheque, o rei tem a única casa dele forçado seria jogar para G8 e depois de peão avança, o mate é inevitável. E o Armen Prodian abandonou a partida aqui cara, foi uma coisa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Eduardo, ele fez performance de 2650, né? Foi, não lembro agora. Enfim, no chess.com dá 2.600 e alguma coisa, mas lá na hora tava com uma performance de 2.200, 2.300, na verdade, tô exagerando, né? Mas eu acho que é 2.200 ou 2.300 ele tava fazendo performance, né? A performance dele nessa partida foi, cara, incrível, incrível, incrível. Deixa eu mostrar aqui a precisão para vocês, porque, cara, onde é que eu tô? Tá aqui, não apareceu, né? Vamos lá. Aí, o Eduardo fez 92% de precisão contra 75% de precisão do Armin Prudian, né? Com direito a 3 lances brilhantes aqui. 3 lances brilhantes, é mole? Olha só, vamos ver quais são os 3 lances brilhantes. Seria o Dama H5, né? O próximo lance brilhante seria o Dama em E5 e o terceiro lance brilhante seria Torre em H8, matando de vez aqui o jogo das pretas, né? Incrível, incrível, incrível. Cara, se o pessoal de fora aí não se cuidar, toda vez que pisar aqui no Mato Grosso, vamos ter história para contar aí, porque a gente não vai deitar para eles não, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, curta, comenta, compartilhe, envie para os seus amigos. E se você achar que o canal mereça um agrado, faça uma pequena doação aí via Pix para que a gente possa melhorar a estrutura do canal através dos equipamentos, internet e tudo mais. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço para todos. Falou, tchau, tchau, porque eu fui.